consegui me livrar deles. Mark foi solto em 2007 após cumprir 5 anos de prisão. Los Angeles. A liberdade era maravilhosa. Minha esposa e meu filho vieram para os Estados Unidos. O meu filho pôde me abraçar e eu pude segurá-lo e abraçá-lo também. Aquilo foi demais. Foi um ótimo dia para mim. Não é o fato de ter sido preso e punido na prisão. Era o fato de ter perdido todo aquele tempo com o meu filho e minha esposa. O que realmente importa são as pessoas que você ama. Cuide delas e fique com elas, porque nunca se sabe quando isso vai acabar. Versão Marshmallow São Paulo. Enquanto os atletas dormem durante os Jogos Olímpicos, homens mascarados dão início a um ataque. Os terroristas matam 2 pessoas e fazem 9 reféns. Após horas de negociação, uma desesperada operação de resgate é realizada. Agora eles vão matar esses homens. Infelizmente, tudo termina em catástrofe. De repente, tudo acabou. 17 pessoas estão mortas e o mundo enfrenta uma nova realidade aterrorizante. A de que ninguém está a salvo do terrorismo. Agora, um homem usa informações confidenciais do governo escondidas durante 30 anos. Isso frustrou a operação. Para finalmente revelar a verdade explosiva por trás do massacre das Olimpíadas de Munique. Desastres não acontecem simplesmente. Eles são uma sequência de eventos inevitáveis. Conheça os momentos fatídicos nos segundos fatais antes do desastre. Segundos fatais. Os reféns a bordo deste helicóptero acham que estão sendo levados em direção à liberdade. Mas, na verdade, eles estão sendo levados à morte. Jogos Olímpicos de Munique. Europa. Alemanha. Munique. 5 de setembro de 1972. Os Jogos Olímpicos de Munique estão para começar. Um festival de competições internacionais. 900 milhões de espectadores em 100 países assistem maravilhados o nadador americano Mark Spitz conquistar 7 medalhas de ouro e Olga Korbut encanta o mundo com sua ginástica fantástica. A presença de uma equipe de Israel é extremamente significante. A visão de atletas judeus participando de uma Olimpíada alemã simboliza todo o espírito dos Jogos. Um dos competidores é o halterofilista David Berger, de 28 anos. Na verdade, David é de Cleveland, Ohio, mas não conseguiu se classificar pela equipe americana. Porém, sendo judeu, estava qualificado para representar Israel. O bacharel de Direito tem poucas chances de ganhar uma medalha, mas ele não se importa. Quer apenas competir. Ele achava que competir nas Olimpíadas como halterofilista seria sua suprema conquista. André Spitzer é técnico de esgrima. Para ele, participar dos Jogos Olímpicos seria o grande momento da sua vida. Um ano antes, André se casara. E sua esposa, Anki, deu à luz o primeiro filho há apenas 5 semanas. Formávamos um casal jovem muito apaixonado e tínhamos tido uma menina muito bonita. O que poderia dar errado? Nada.
André e David vão ficar com o restante da equipe de Israel na Vila Olímpica. É um enorme complexo construído para o evento, abrigando 10.000 competidores, técnicos e autoridades. Os atletas masculinos de Israel estão acomodados no bloco 31 da rua Connolly, perto da extremidade do complexo. Apesar do ambiente de fraternidade na vila, o mundo exterior está passando um período delicado, com terroristas gerando tumultos sangrentos. Uma facção palestina conhecida como Setembro Negro é particularmente cruel. Um ano antes, a organização assassinara o primeiro-ministro da Jordânia e sequestrara um avião de passageiros que seguia para Israel. Entre as pessoas que testemunharam a violência de perto estava o correspondente de guerra Gerald Seymour. Gerald Seymour, ITN Amman. Agora, Seymour está cobrindo os Jogos Olímpicos. Deveria ser um trabalho calmo, diferente da brutalidade incessante. A ideia de que poderíamos testemunhar aquela grande explosão da violência, que foi um dos momentos marcantes de todo o século, em hipótese alguma passou pela nossa cabeça. Pouco depois das 4 horas da manhã da segunda-feira, 5 de setembro, homens mascarados invadiram a Vila Olímpica. Eles se encaminham até o bloco 31 da rua Connolly, onde os membros da equipe de Israel estão dormindo. Eles invadem os quartos dos atletas e, no caos que se segue, 2 atletas são baleados. O halterofilista Yosef Romano sangra até a morte. A seguir, 2 atiradores jogam o corpo do técnico de luta livre Moshe Weinberg na passarela exterior. E fazem reféns 9 atletas de Israel. Às 5:30 da manhã, um policial encontra o corpo de Weinberg, do lado de fora do bloco 31, e aciona o alarme. Quando a polícia remove o corpo, avista homens mascarados na área interior. Policiais em pânico alertam o chefe da polícia de Munique, Manfred Schreiber. Schreiber, de 47 anos, tem a reputação de ser um homem inflexível e severo. Seus policiais o chamam de xerife, porque ele sempre prende o criminoso. No quartel-general das Olimpíadas, Schreiber assume o comando imediatamente, formando um comitê para lidar com a crise. Às 6 da manhã, Schreiber toma conhecimento das exigências dos atiradores através de 2 bilhetes jogados pela janela da acomodação israelense. O primeiro bilhete anuncia que os assassinos são membros da Setembro Negro. E o segundo é uma lista onde consta o nome de 234 palestinos presos em Israel. Os terroristas exigem que o governo de Israel os solte até as 9 horas da manhã, o que seria dali a 3 horas. Se Israel recusar, mais reféns serão mortos. Imediatamente, Schreiber entra em contato com a primeira-ministra de Israel, Golda Meir. Às 6:20 da manhã, o mundo desperta com as notícias revoltantes. A violência havia chegado até mesmo ao encontro mais pacífico de todos os eventos internacionais. Estas são as nossas imagens da Vila Olímpica em Munique, onde hoje, pela manhã, guerrilheiros palestinos armados... A imprensa divulga que vários atletas israelenses foram feitos reféns e que 2 estão mortos. Um deles é citado como técnico de boxe e o fato chamou a atenção de Enki Spitzer. Sabia que não havia um técnico de boxe. Sabia que André era técnico de esgrima. Tentei descobrir o que acontecera, mas ninguém soube me dizer. Às 7:15 da manhã, a polícia declara que 9 atletas israelenses foram feitos reféns no primeiro andar do bloco 31, em um quarto de fundos. Entre eles estão André Spitzer e David Berger. A polícia não sabe quantos terroristas estão envolvidos.
O mundo aguarda o próximo passo de Manfred Schreiber. Ele aguarda uma resposta do governo de Israel. Iriam eles concordar com as exigências dos terroristas? A primeira-ministra de Israel, Golda Meir, diz a Schreiber que ela precisa de mais tempo para reunir seu gabinete. Mas o tempo está acabando. Oito e 45 da manhã. Como os terroristas ameaçaram atirar em outro atleta dentro de apenas 15 minutos, Schreiber precisa tentar uma negociação urgente. Ele cruza o longo caminho até o Bloco 31, acompanhado de duas autoridades olímpicas. Um dos terroristas sai do prédio. Ele usa um casaco safari e graxa de sapato no rosto. Apesar do aspecto cômico, ele esbanja autoconfiança. O homem se apresenta como Issa, afirmando ser o líder. Seu nome real é Lutif Afif, de 35 anos, e é de Nazaré. 3 dos seus irmãos também são membros da Setembro Negro, e 2 deles estão presos em Israel. Faltando poucos segundos para o prazo de 9 horas, Schreiber precisa convencer Issa a dar-lhe mais tempo. As vidas de 9 atletas dependiam disso. O chefe de polícia pede ao terrorista Issa que lhe dê mais tempo para cumprir as exigências. E Issa concorda. Ele prolonga a espera até o meio-dia, mas avisa a Schreiber que naquela hora ele dará uma ordem de execução de mais 2 atletas. Schreiber tem 3 horas para convencer os atiradores a se renderem ou Israel a libertar os prisioneiros palestinos. A essa altura, o drama agita a imprensa e 4.000 jornalistas e 2.000 equipes de TV estão em Munique. No Estádio Olímpico, os jogos continuam normalmente, mas só um evento é notícia na cidade. Terroristas invadiram a Vila Olímpica. 11 horas da manhã. O Comitê Olímpico sofre pressões internacionais e suspende os Jogos, interrompendo todos os seus eventos. Isso aumenta ainda mais a tensão do chefe de polícia, Schreiber. Agora ele precisa salvar os atletas e as Olimpíadas de Munique. 11h15 da manhã. Finalmente, a espera de Schreiber termina. Israel já tem uma resposta. O país não vai ceder às exigências dos terroristas e não libertará um só prisioneiro palestino. Schreiber percebe então que o drama só poderá acabar à força. Mas para realizar um ataque, ele precisa de uma informação fundamental. Terá que descobrir quantos atiradores estão dentro do bloco de número 31. Ele precisa de mais tempo ainda. São 11h45 da manhã. Em 15 minutos, os terroristas atirarão em mais 2 atletas. E Schreiber não tem mais o que barganhar. Ele decide enfrentar Issa em um ardiloso jogo mortal. É meio-dia. E o mundo se prepara para ouvir tiros. Schreiber informa a Issa que os israelenses estão cooperando. Mas será que os terroristas vão acreditar? O blefe dá certo. Os terroristas não atiram. E Schreiber consegue manter a farsa adiando prazos finais durante toda a tarde. Às 5 horas, Schreiber ainda não sabe quantos terroristas estão lá dentro. Mas, finalmente, ele tem uma chance. Ele convence Issa a deixar 2 autoridades olímpicas entrar no apartamento, um para checar os reféns. Uma das autoridades é Walter Tröger. Ele se apavora com o que vê.
Ao entrarmos no quarto, vimos um corpo coberto, muito sangue nas paredes, e os 9 amigos de Israel com muito medo, pois sabiam que estavam em uma situação terrível e quase insolúvel. Traeger recebera uma missão vital de Schreiber: contar os terroristas. Quando eu entrei no quarto com Issa, vi 4 atiradores, mas poderia haver um quinto. Daquele momento em diante, nós tínhamos um único alvo e uma meta: libertá-los pela força. Finalmente, Schreiber fica sabendo que são 5 terroristas e responde imediatamente enviando policiais armados com metralhadoras para o telhado do bloco 31. Quando os policiais armados assumem suas posições, os terroristas parecem pressentir o que vai acontecer. Schreiber dá uma ordem a seus homens, e para espanto de todos, era uma ordem de retirada. Às 5h10, a situação sofre uma reviravolta, quando o líder terrorista Issa exige um avião para transportar seus homens e os reféns para o Cairo, no Egito. Schreiber está sob intensa pressão por longas 11 horas. Agora, ele tem a chance de transferir o drama para fora da Vila Olímpica. E concorda com as exigências de Issa. Às 10 da noite, um ônibus chega ao estacionamento subterrâneo abaixo do bloco 31. E momentos depois, o veículo leva os terroristas e os reféns até 2 helicópteros 200 metros adiante. Os helicópteros os transportarão até Fürstenfeldbruck, um aeroporto militar a 25 quilômetros do oeste de Munique. Lá, um Boeing 727 os aguarda para levá-los ao Cairo. Com a decolagem dos helicópteros, a imprensa e o público agitados seguem para o aeroporto. E entre eles, Gerald Seymour. O ambiente parecia um desfile numa noite de carnaval. Havia muita gente, todos esperando por um espetáculo e com o que pudesse acontecer quando o avião decolasse. O que os espectadores não sabem é que o chefe de polícia, Schreiber, não tem a intenção de deixar os terroristas voar para parte alguma. No aeroporto, havia uma emboscada com 5 franco-atiradores aguardando um helicóptero aterrissar. 3 deles na torre de controle. E 2 estão a 70 metros na pista de decolagem. Quando os helicópteros aterrissam, Issa e seu ajudante vão revistar os Boeing 727 conforme combinado. Mas os terroristas não sabem que a tripulação é composta de policiais armados que atirarão neles quando entrarem no avião. Os franco-atiradores eliminarão então os demais terroristas. 10h30 da noite. Os helicópteros aterrissam. Na pista de decolagem, Issa e seu ajudante entram no avião e depois saem. O atirador 3 mira em Issa e aguarda ordens para atirar. Porém, não conseguem eliminar os terroristas, mas provocaram um tiroteio selvagem. Amarrados uns aos outros nos helicópteros, resta aos atletas apenas rezar. Em um aeroporto militar no oeste de Munique, a polícia alemã está tentando resgatar 9 reféns israelenses. Durante 30 minutos, a polícia troca tiros com os terroristas. Mas às 11 horas, o tiroteio acaba. Fora do portão, o repórter Gerald Seymour e toda a imprensa ouvem as notícias dramáticas. Todos se salvaram, estão todos bem. Isso foi um triunfo.
As boas notícias se espalham pelo mundo. Na casa dos Spitzer, os parentes comemoram, mas Anki se recusa. Vou esperar por um telefonema, porque não importa como André esteja após essa aprovação, sei que a primeira coisa que vai fazer é me ligar. À 00:01, Gerald Seymour observa 4 carros blindados entrando em velocidade no aeroporto, seguidos por carros da polícia armada. Ele presencia outro tiroteio seguido de 2 grandes explosões. E quando os carros blindados voltam, Seymour percebe que as boas notícias foram prematuras. Os enormes portões se abriram e os faróis iluminavam o rosto de um jovem policial. Esses faróis revelavam o brilho das lágrimas que rolavam pelo seu rosto. Para nós, aquele era o sinal de uma tragédia. O mundo aguarda para saber exatamente o que aconteceu. E às 13h17 da manhã, surge o panorama total da matança. Todos os 9 reféns israelenses das Olimpíadas de Munique estão mortos. Eles foram mortos durante uma operação de resgate. Para os parentes, a esperança se transforma em dor. E naquela manhã, Anki Spitzer voa para Munique. Ela visita o apartamento onde o marido passou seu último dia. Chegando lá, ela fez um juramento. Fiquei lá, em pé, e disse a mim mesma, eu tenho de contar ao mundo o que aconteceu para que ninguém jamais se esqueça e para que algo assim não se repita. A verdade sobre o que aconteceu naquele dia permanece envolta em mistério. Muitas testemunhas oculares foram mortas, enquanto outras juraram segredo. Consequentemente, restam as respostas que expliquem por que a tentativa de resgate foi tão desastrosa. Durante 20 anos, Anki Spitzer insistiu em pedir às autoridades alemãs o relatório oficial sobre o massacre em Munique, mas elas negaram sua existência. Então, no início dos anos 90, uma fonte anônima começou a enviar-lhe páginas da investigação do governo. Hoje ela tem em mãos um relatório de 3.800 páginas. Anki quer vê-lo analisado e quer que a responsabilidade pela tragédia seja anunciada publicamente. Já está na hora de alguém realmente dar uma boa olhada em tudo isso para detectar que erros foram cometidos pelas autoridades alemãs e que elas façam justiça histórica e assumam a responsabilidade. Agora, mergulhando na investigação confidencial alemã, podemos revelar os fatos por trás do desastroso plano de resgate. Um plano que envergonha as autoridades alemãs. Um homem concordou em vir a Munique para analisar o relatório confidencial para Anki. É ele, Leroy Thompson, um especialista em negociações em situações de conflito. Thompson é um ex-oficial do exército americano, ferido durante um exercício na Rússia. Escreveu mais de 30 livros sobre segurança e instrui forças policiais em todo o mundo. Thompson tem um interesse profissional nas Olimpíadas de Munique. Ele foi consultor de segurança nos Jogos de Atenas e de Barcelona. A primeira pergunta é: como foi que os terroristas armados invadiram a Vila Olímpica? Na experiência de Thompson, as Olimpíadas são os mais policiados e vigiados eventos esportivos do mundo. A cópia do relatório oficial que Anki possui relata que os Jogos de 1972 foram policiados por 2.000 guardas de segurança e toda a vila foi protegida por uma cerca de 2 metros de altura de arame farpado. Se assim foi, como os terroristas entraram tão facilmente? Há um meio de descobrir isso e Thompson procura o organizador olímpico Walter Traeger. Traeger revela que, embora teoricamente a segurança parecesse eficiente, na verdade ela foi deliberadamente negligente. O conceito de segurança era não expor armas, usando o pessoal da segurança com uniformes civis, sem armas à amostra.
O conceito visava mostrar uma Alemanha amistosa e pacífica. Mas o repórter inglês Gerald Seymour é mais categórico. Nada foi proibido, era tudo livre, amistoso, receptivo. Sendo assim, a Vila Olímpica era um espaço aberto e a segurança basicamente não estava presente. Uma vez dentro da vila, como os terroristas localizaram o Bloco 31? E como eles souberam exatamente onde era a acomodação da equipe israelense? Hoje, a Vila Olímpica é um enorme condomínio de apartamentos residenciais. E o Bloco 31 da Rua Connolly ainda existe, mas é difícil de ser encontrado. É um labirinto confuso de prédios e eu acho que tudo leva a crer que os terroristas com certeza fizeram um reconhecimento aéreo e que possivelmente alguém os ajudou a localizar o número 31 da Rua Connolly. Thompson volta a consultar o relatório confidencial oficial para mais pistas e tem uma surpresa. Ele descobre que nas semanas que antecederam os jogos, o líder terrorista Issa e seu ajudante trabalharam como operários de construção na Vila Olímpica. E isso lhes forneceu informações perfeitas para planejar o ataque em detalhes minuciosos. Thompson espera que o relatório oficial revele a resposta para sua próxima pergunta. Quando os atiradores atacaram, como as autoridades alemãs reagiram? O primeiro passo foi reunir um comitê para a crise. O que Leroy quer saber é quem fez parte do comitê, quem estava tomando as decisões e que experiências o grupo tinha. O comitê foi formado por 3 importantes tomadores de decisões. Bruno Merkel, ministro do interior da Bavária, Hans-Dietrich Genscher, ministro do interior da Alemanha Ocidental, e Manfred Schreiber, chefe de polícia de Munique. A lista não impressiona Leroy, pois há 2 políticos e apenas um estrategista. Políticos seguem um programa que é geralmente centrado nas reeleições, pois tem que satisfazer os constituintes, tem que manter uma boa imagem. E isso são coisas que não têm a ver com tentar lidar com um incidente e tomar decisões que venham a ser reais decisões. Somente Schreiber tem a experiência de lidar com a situação. Mas Thompson descobre que ele cometeu uma série de erros graves. Erros como não ter observado uma falha vital nas armas dos terroristas. As maiores cidades do mundo atraem visitantes aos milhões. Presas fáceis para os vigaristas que as aguardam. Sou Connor Woodman. Viajei pelo mundo escrevendo sobre todos os tipos de profissões e agora estou investigando o ramo do turismo. Com câmeras ocultas, vou revelar os golpes que são o pesadelo de todo turista. O cara está bloqueando a porta. Vou conhecer os vigaristas, fazer amizade com eles e aprender os truques do ofício. Só pode estar brincando. 6 vezes o que você me cobrou para ir lá. Eu sou lesado para que você não seja. Capitais do Delito, nesta segunda, a partir das 10h30 da noite, no Nat Geo. Continuamos assistindo Segundos Fatais, no Nat Geo. O especialista em resgates Leroy Thompson está estudando fotos investigativas de um relatório confidencial alemão sobre o massacre nas Olimpíadas de Munique. E identifica imediatamente 2 informações fundamentais. Fatos que o chefe de polícia Manfred Schreiber não observou. O primeiro é que, como todos os terroristas usavam disfarces, era um sinal claro de que eles pretendiam sobreviver à operação. Se eles estivessem dispostos a morrer, não se importariam em revelar suas verdadeiras identidades. Esse é um ponto-chave para os negociadores, porque significava que eles estariam dispostos a fazer certas concessões para tentar negociar uma solução que os deixasse sair vivos. A seguir, Thompson identifica um segundo erro de informação. Os terroristas estavam armados com fuzis AK-47. E Thompson sabia que atiradores como os palestinos são treinados para manter as travas de segurança puxadas.
Conforme ele demonstra em um campo de tiro, esse pequeno detalhe é absolutamente vital. Normalmente usa-se uma trava que, com um simples toque do dedo indicador, destrava-se rapidamente, mas não é o caso do AK-47. Como podem ver, é impossível fazer isso. Isso significa que o atirador precisa tirar o dedo do gatilho para destravar a arma. Isso, é claro, daria à polícia alemã se eles iam preparar um ataque alguns segundos a mais. Segundos podem ser a diferença entre a vida e a morte. 2 segundos daria a um franco atirador experiente tempo para destruir um alvo e tempo para a equipe de ataque agir. Quando Thompson estuda o relatório oficial, ele não vê nenhuma menção a travas de segurança. Schreiber e seus membros claramente não perceberam isso. Para mergulhar no mistério seguinte, Thompson estuda os arquivos da televisão para saber por que Schreiber não afastou do local a imprensa e os espectadores. Thompson explica que essa é a primeira regra aplicada em situações onde há reféns e a razão é simples. Um AK-47 é uma arma automática com um pente que contém 35 cartuchos de munição. Não seria impossível que dezenas e até mesmo centenas de pessoas pudessem ter morrido caso eles começassem a atirar. O não isolamento da área por Schreiber foi um erro, mas há coisa pior por vir. Para Thompson, a chave para solucionar uma situação com reféns é conhecer o inimigo. Schreiber precisava saber exatamente quantos terroristas estavam dentro do Bloco 31, pois somente assim ele poderia planejar um ataque eficiente. Thompson sabe que Schreiber teve uma excelente oportunidade, pois logo após as 5 horas da tarde, ele convenceu Issa a deixar 2 autoridades olímpicas entrarem no apartamento 1 para checar as condições dos reféns. As autoridades declararam ter visto 5 terroristas e essa era a informação de que Schreiber precisava. Então ele traçou o plano de ataque e, para analisá-lo, Thompson estuda o vídeo de arquivo dos policiais alemães armados subindo no telhado do Bloco 31. Ele não se impressiona. Eles não estavam à vontade da forma como subiam até o telhado. Não estavam fazendo aquilo de forma tática, ou seja, usando cobertura total, movendo-se de tal forma que ficassem em alerta caso tivessem de enfrentar os terroristas. Eles seguravam as armas de uma forma que mostrava que não estavam acostumados a usá-las em situações assim. Então, que equipe de ataque era aquela? E por que, depois de se posicionarem para o ataque, receberam ordens para a retirada? Para descobrir, Thompson procura Heinz Hohenstein, um dos 13 policiais que escalou o telhado naquele dia, e fica chocado ao saber que a equipe de ataque foi formada por policiais de rua. Éramos policiais que trabalhávamos nas ruas. Não havia mais ninguém, não havia unidade antiterror e foi só por isso que nós fomos indicados para aquela missão. Enquanto os policiais aguardam ordens para atacar, seu chefe, Schreiber, percebe algo estranho. Os terroristas parecem estar adivinhando cada movimento seu. Ainda estávamos no telhado quando fomos informados que a nossa operação possivelmente seria abortada. Schreiber, de repente, percebe que os preparos para o ataque estão sendo filmados e que os terroristas estão assistindo a cada movimento ao vivo pela TV. Ele aborta a operação para o alívio dos seus policiais. Provavelmente todos nós seríamos mortos. Seria um banho de sangue. A falha de Schreiber no isolamento da área e afastamento da imprensa voltou-se contra ele. Thompson quer conversar com Schreiber sobre alguns dos erros daquele dia e solicita uma entrevista que é recusada. Então, Thompson decide fazer um levantamento sobre o homem que chamam de xerife. E com a ajuda de um tradutor, ele faz uma descoberta surpreendente.
Em agosto de 1971, um ano antes dos Jogos, Schreiber desempenhara o papel-chave em outra situação com reféns. Durante o roubo fracassado de um banco, 2 homens armados fizeram 17 pessoas reféns. Após um momento de impasse, Schreiber deu ordem ao franco-atirador para abrir fogo. Um dos ladrões foi ferido, mas não fatalmente. E no final, o ladrão matou uma mulher inocente. Schreiber foi acusado de homicídio culposo. Mas como 4 meses depois a acusação foi retirada, Thompson suspeita que o incidente tenha afetado o julgamento de Schreiber. Talvez ele não estivesse disposto a tomar uma atitude e nos dar ordens para que usássemos uma força letal para pôr um fim ao incidente. Então, as vidas de 9 reféns israelenses estavam nas mãos de um chefe de polícia enfraquecido e de 2 políticos. Thompson começa a entender por que a operação no aeroporto teve um desfecho tão desastroso. Thompson consegue acesso à pista de pouso militar em Furstenfeldbruck, no exato ponto onde os 9 atletas perderam suas vidas tragicamente. Quando ele vê o local do tiroteio pela primeira vez, outra dúvida lhe vem à mente. Durante a Segunda Guerra Mundial, os franco-atiradores alemães eram os mais temidos do mundo. Então, onde estavam os franco-atiradores tão experientes em 1972? Entre os documentos confidenciais, Thompson descobre o plano de resgate no aeroporto. Ele lê 80 páginas com os detalhes e analisa dezenas de fotografias e desenhos. Desconstruir o plano de resgate é a parte crucial da busca de Thompson pela verdade. O plano baseia-se na informação de que há 5 terroristas. Quando Issa e seu ajudante entrassem no 727, policiais armados disfarçados de tripulantes iriam eliminá-los. E os 5 franco-atiradores posicionados no aeroporto apontariam para os 3 terroristas restantes nos helicópteros. O atirador 1 estaria posicionado atrás de uma pequena parede. E o atirador 2 atrás de um caminhão militar. Os atiradores 3, 4 e 5 estariam posicionados na torre de controle com uma visão clara da pista de decolagem. Thompson acredita que a chave para o sucesso do plano dependia do atirador por trás da pequena parede. Usando um localizador a laser, ele conclui que o atirador estava a apenas 50 metros dos terroristas. Havia terroristas do lado de fora do helicóptero e ele estava atrás deles. Ele estava numa distância que lhe permitiria eliminar rapidamente aqueles terroristas. Mas quando os helicópteros aterrissam, o plano começa a se revelar. Os policiais armados a bordo do Boeing discutem irritados sobre a chance de atirarem em Issa e no ajudante quando entrassem no avião. Heinz Hohensen era um dos oficiais no avião e considerou o plano uma missão suicida. Se o líder terrorista tivesse detonado sua granada de mão perto da aeronave abastecida, todos nós morreríamos na explosão. Os policiais entram num acordo e decidem abortar a operação. A decisão coloca o plano de resgate em risco e choca Thompson. Baseado no trabalho de policiais e militares com quem trabalhei, eles não esperariam até o último minuto para dizer: bem, eu acho que não vou ficar aqui com esses reféns, eu não vou fazer nada. Isso é impressionante. O sucesso depende dos 5 franco-atiradores posicionados na pista de decolagem, mas sua ação é comprometida pelo erro grave seguinte. Os pilotos dos helicópteros são instruídos a aterrissar na lateral oeste da torre de controle. E isso daria aos franco-atiradores uma linha clara de visão quando os terroristas abrissem as portas laterais dos helicópteros. Os 2 pilotos aterrissam na frente da torre de controle. E não se explica por que eles cometeram esse equívoco, pois isso poria em risco todo o plano de resgate.
deixaria os atiradores da torre de controle sem uma visão clara dos terroristas. E o que é pior, deixou os atiradores 1 e 2 no solo, diretamente na linha de fogo. Mas os problemas dos atiradores não terminam aí. A pista de decolagem está iluminada por apenas 3 focos de luz, tênues demais para que os atiradores vejam claramente os alvos. Eles deverão atirar praticamente no escuro. E para piorar a situação, Thompson descobre que os atiradores estão mal equipados. Eles não receberam óculos de visão noturna, coletes à prova de balas ou até mesmo capacetes de aço. Mas Thompson revela que os atiradores têm um problema ainda maior nas mãos: suas armas. Os franco-atiradores de Furstenfeldbruck estavam armados de fuzis G3. E Thompson acredita que a arma não era adequada para a operação. O fuzil G3 não foi criado como um fuzil de precisão. Ele foi projetado para assaltos rápidos, com um homem movendo-se num campo de batalha atirando. O problema do fuzil G3 é a alça de mira. Para ser usado à distância, essas alças de mira são praticamente rudimentares. Ele não oferece nenhuma acuidade para dar um tiro preciso a pouca distância. Especialmente com pouca luz, como aconteceu em Furstenfeldbruck. Mas o que é impressionante é que em 1972, a polícia de Munique possuía a arma mais eficaz para distâncias no seu armamento, a Steyr SSG-69. Thompson demonstra por que a mira telescópica da Steyr teria dado aos atiradores uma chance maior contra os terroristas. Ela possui um retículo que permite mirar exatamente no ponto desejado. À noite, o alcance ajuda a captar a luz. Esse seria um aspecto importante no tiroteio na penumbra, como foi em Furstenfeldbruck. Então, os atiradores estavam armados com fuzis G3. Mas quem eram os franco-atiradores, afinal de contas? Todos eles eram policiais comuns. Procurando dados em livros históricos, Thompson descobre que em 1972 as leis da Alemanha Ocidental proibiam que os militares se envolvessem em conflitos armados domésticos. Franco-atiradores experientes do exército alemão não puderam oferecer ajuda. Eu considero imperdoável que a polícia alemã não tenha treinado pelo menos alguns atiradores para suprirem essa falta. Mas a verdadeira razão pela qual a situação terminou em tragédia se resume a uma única e fundamental informação: um erro que não poderia ter sido cometido. Um erro que custou a vida de pelo menos 9 pessoas. Good morning, sunshine. Um caso raro. People do ask, how old's your child? I'll just say 16. Let them think it's months. Que pode ser a chave de um dos maiores desejos da humanidade. When we identify the genes that are damaged in her body, we could theoretically create immortal being. A história surpreendente da menina que pode esconder em seus genes uma grande mudança na história da medicina. She's here for a reason. She's a miracle child. Criança para sempre. Estreia neste domingo às 10 da noite no Super Domingo do Nat Geo. Você vai conhecer de perto. You cannot imagine how much fun we have making rum. Os lugares onde são fabricados os produtos que chegam à sua casa. Com os novos episódios da série de sucesso do Nat Geo. Mega Máquinas, toda quinta à meia-noite no Nat Geo. Oferecimento: chegou o novo Toyota Etios. Muito prazer. Continuamos assistindo Segundos Fatais no Nat Geo. Logo após as 5 horas da tarde, o policial Walter Traeger tem acesso ao apartamento 1 para checar os reféns. E saiu de lá com uma informação essencial. Havia visto 5 terroristas. Manfred Schreiber, o chefe de polícia de Munique, baseia toda a operação de resgate no aeroporto nessa informação. Mas Traeger havia se enganado.
Na verdade, havia 8 terroristas. E para completar, as autoridades alemãs souberam disso 30 minutos antes de darem início ao plano de resgate. Às 10 horas da noite, quando terroristas e reféns são transferidos para 2 helicópteros, os oficiais alemães veem claramente não 5, mas 8 terroristas dentro do ônibus. Mas, apesar disso, o plano de resgate não foi mudado para adaptar-se à nova informação. A nova contagem nem foi passada aos franco-atiradores em Fürstenfeldbruck. Mas eles ainda tinham uma chance de derrotar os terroristas. A última esperança estava no franco-atirador 3. Ele tem uma oportunidade em frações de segundos para eliminar Issa e seu ajudante, deixando os terroristas sem líder e no caos. Agora, voltando ao começo da operação de resgate no aeroporto, podemos revelar as consequências aterradoras do plano mal elaborado. 10h30 da noite. Os helicópteros transportando os terroristas e reféns para Fürstenfeldbruck aterrissam na posição errada. Issa e seu ajudante desembarcam e caminham até o 727, como planejado. Eles sobem os degraus do avião e caminham no seu interior. Issa encontra o avião vazio e então volta para os helicópteros e grita para os outros que aquilo era uma cilada. O franco-atirador 3 espera pela ordem para atirar em Issa. Sem mira telescópica e pouca iluminação, ele se esforça para enxergar o alvo. E erra. Ele acerta o ajudante de Issa na coxa. E Issa se protege e dá ordens aos seus homens para atacar o prédio do aeroporto. Inicia-se um tiroteio violento. Os franco-atiradores agora percebem que são 8 terroristas. Os atiradores 1 e 2 permanecem abaixados devido aos tiros dos atiradores 3, 4 e 5. Eles não podem participar do tiroteio. Agora são 3 atiradores contra 8 terroristas. Às 11 horas da noite, os franco-atiradores tinham matado 2 terroristas, mas foram superados em armas. Eles param de atirar e aguardam reforço. À meia-noite e 1 minuto, com 1 hora de atraso, 4 carros blindados alemães invadem a pista de decolagem e os terroristas entram em pânico. Um deles abre fogo contra 4 reféns do helicóptero 1 e, a seguir, detona uma granada de mão. Os franco-atiradores matam Issa e um terrorista do helicóptero 2 atira nos 5 reféns restantes. À meia-noite e meia, acaba o tiroteio. E todos os 9 atletas de Israel estão mortos. 5 terroristas e um oficial alemão também morrem. 3 terroristas sobreviveram e são presos. Horas depois, o chefe de polícia, Schreiber, afirma que suas ações não causaram as mortes dos atletas. Mas o que ele deixou de declarar foi o detalhe final da tragédia. 2 meses antes, um dos seus homens alertou-o, dizendo que os Jogos Olímpicos podiam estar na mira de terroristas. Em 1972, Georg Sieber era um psicólogo forense que trabalhava para a polícia de Munique e previu o ataque nos mínimos detalhes. Minha previsão foi que, se os palestinos interferissem nos jogos, eles iam usar seus métodos típicos. Ataque durante a madrugada, dividir o grupo em frente e retaguarda.
Atravessar a porta com ou sem um banho de sangue. O alerta de Ciber foi ignorado. Como resultado, 14 crianças israelenses ficaram sem pais. Ben Berger consola-se pensando que o filho morreu realizando a grande ambição da sua vida: competir nos Jogos Olímpicos. A única coisa que pode me consolar às vezes é que eu acho que se David soubesse que as coisas fossem terminar daquela forma, mesmo assim teria seguido o mesmo caminho. Isso pode parecer estranho, mas eu sempre senti isso. Anke Spitzer agora sabe como e por que seu marido André morreu em Munique. Mas ninguém jamais se responsabilizou pela sua morte. Eu só sei de uma coisa, que minha filha de 5 anos teve de crescer sem pai e eu perdi meu marido. Acho que alguém é responsável por isso. Versão Marshmallow São Paulo. Mumbai, Índia, novembro de 2008. O mundo assiste ao incêndio que devasta o mais famoso marco da cidade, o luxuoso hotel Taj Mahal. Há rumores de que 60 terroristas estão por trás de uma série de ataques. 59 horas após começar o ataque, 166 pessoas inocentes estão mortas. O mundo inteiro quer saber quem fez isso e por quê. Como um ataque desses pode ter sido perpetrado bem debaixo do nariz das forças de segurança? Desastres não acontecem simplesmente. Eles são provocados por uma cadeia de eventos críticos. Veja as informações e a contagem regressiva dos segundos finais antes do desastre. Segundos fatais. Massacre em Mumbai. Mumbai, 26 de novembro de 2008. Café Leopold, por favor. Nove e 20 da noite. Hotel Trident Oberoi. A curadora holística Rudrani Devi está com amigos para a meditação do período de festas. Tinha sido um dia empolgante e estávamos falando sobre o que faríamos no dia seguinte. Eu ia fazer minhas compras de Natal e ia fazer tudo em um só dia. Tinha tudo planejado. De repente ouvimos o que parecia ser tiros. Meu amigo ao meu lado disse: "Parece tiros." E eu falei: parece mesmo." E ele falou: "Eu vou ver o que houve." Então ele saiu por alguns momentos e continuamos a falar sobre o dia. E ele voltou e sentou-se, não parecendo preocupado. Quando lhe perguntei o que estava havendo, ele disse: "Não se preocupem, era só alguns baderneiros." 30 segundos mais tarde. Eu disse: "Todos para baixo da mesa." Eu senti o homem de pé sobre a minha perna. Senti sua bota e senti quando atirava. Eu podia sentir o som repetitivo dos tiros e as cápsulas caindo sobre mim, quentes. Ele ficou ali por um momento que pareceu uma eternidade. Foi como se alguém beliscasse o meu braço e o senti latejar. O que houve foi que meu tríceps foi arrancado do meu braço.
Rudrani percebe que o homem se afasta da mesa. Um dos meus amigos estava lá com sua filha, que gritava. Ela estava com muito medo. Eu pus minha mão na sua nuca para chamar sua atenção. Fizemos contato visual. Eu olhei para ele e fiz. Precisávamos ficar em silêncio. Segundos depois, alguma coisa sacudiu meu braço e eu percebi que ele tinha sido atingido. Eu sabia. Quando olhei, um lado inteiro de seu rosto havia desaparecido. Dez minutos depois do primeiro ataque, 2 homens saíram de um táxi e entraram no Café Leopold, um local popular entre turistas ocidentais. 9:30 da noite. Dara Huang e seu namorado John estão aqui curtindo a última noite de sua viagem. Ouvimos um grande estrondo. E o restaurante ficou silencioso por 2 segundos. Continuamos a comer e as conversas recomeçaram. Poucos segundos depois, ouvimos tiros consecutivos no restaurante. Meus instintos me disseram para levantar e correr. Mas John me jogou no chão. Houve uma pausa momentânea no tiroteio. E eu pensei, se eu não sair daqui, vou morrer. A 3 quilômetros dali, 2 homens entram no terminal Chhatrapati Shivaji, uma das estações ferroviárias mais movimentadas do mundo. No hotel Trident Oberoi, o amigo de Rudrani, Dev, e a filha dele estão mortos. Acreditando que os atiradores deixaram o restaurante, Rudrani vê uma chance de fugir. Eu tentei me levantar e foi quando vi que minha perna tinha sido baleada. O sangue escorria e eu percebi que não poderia ficar de pé. Eu levantei os braços e disse, me arrastem. Enquanto Rudrani era arrastada para a cozinha do restaurante, os atiradores voltam. Eles começaram a atirar contra a porta. E logo depois alguma coisa passou voando pelo passaprato e vi que era uma granada. Mas que não explodiu. 9:42 da noite. No hotel Taj Mahal, as câmeras de segurança registram a entrada de 2 homens com mochilas. Enquanto que no terminal Chhatrapati Shivaji, Laxman Hunderaki espera para voltar para casa depois de se inscrever para treinamento policial. Dois homens armados com metralhadoras entram no hall de espera.